Olá, boa noite! Sextou, né? Quase sextou por aqui. Eu ainda estou trabalhando. E hoje não podia deixar de ter um vídeo da sexta-feira, né, gente? E esse vídeo de hoje Hoje eu recebi uma recomendação de assunto. Meu amigo Jameson, que trabalha aqui na WR, me deu uma sugestão sobre um tema para falar. Então, eu vou dar o meu pitaco sobre esse assunto, porque eu não sou especialista, mas eu sou alguém muito curioso que lê a respeito, fica tentando encontrar subterfúgios de como melhorar, né? Ele me pediu para falar sobre como controlar a impulsividade, né, gente? Por que nós temos comportamentos impulsivos? Nós, em crianças, aprendemos muito através da cópia e repetição dos comportamentos dos nossos pais. E o pior de tudo é que algumas coisas a gente entende errado e copia de uma forma pior do que é. Por quê? Quando a gente é criança, a gente não tem uma estrutura neurológica formada, então a gente entende muita coisa diferente do que é. Às vezes tem gente que cria histórias na cabeça de que teve até mesmo ataques de animais, de monstros, e fica na memória, no subconsciente ali, aquela coisa às vezes é repetida. Então, eu me lembro bem de uma história, num dos cursos de formação de autoconhecimento que eu fiz, que a professora, né, contou que a filha tinha uma lembrança de uma vez ter acordado com um cachorro pastor alemão gigante atacando ela. E que ela tinha um desespero, que aquilo estava gravado na cabeça dela. E o que acontece de verdade? Eles nunca tiveram cachorro. Ela nunca teve contato com um cachorro grande, eles moravam em apartamento. E era uma fantasia, provavelmente ela viu um filme, alguma coisa ali que ficou gravado na cabeça dela, ela pode ter sonhado, e ficou gravado no subconsciente. E ela levou isso. Então, até que um dia ela comentou e contou isso, e elas puderam rir disso, né? Porque era uma memória de algo que não tinha acontecido. E da mesma forma, muitas coisas que acontecem na infância a gente entende errado. E entendendo errado, a gente vai processar errado, vai levar para a vida adulta errado. E comportamentos impulsivos muitas vezes estão ligados a isso, a tentar suprir uma necessidade, a suprir algo que o intelecto infantil na época não conseguiu absorver, né? Muitas crianças têm o sentimento de abandono, por exemplo, quando nasce um irmão. Então elas podem estar se sentindo abandonadas por causa de terem que dividir o carinho, de ter que dividir a atenção. Outras têm traumas fortes por divórcio de pais, separação, mudança de escola. Tudo isso normalmente é processado de uma forma muito mais grave do que é pelas crianças. Não todas, mas tem bastante crianças que acontece isso, né? Voltando ao nosso assunto original, que acabei chegando nessa minha linha de raciocínio, e como controlar esses comportamentos impulsivos. Uma vez que você identifica que você está tendo comportamentos impulsivos, quando que você passa a identificar isso? É a hora que você começa a ficar curioso de si mesmo, começa a interpelar da onde que vem isso e quanto isso está atrapalhando a sua vida. E como controlar esses comportamentos? Normalmente com exercícios básicos, né? Às vezes um exercício de respirar profundamente, aquela respiração que mexe até o abdômen, até tentar esticar até o pé do umbigo, respirar por 4, 5 vezes repetidamente. Outras pessoas têm, às vezes, o encher a boca d'água, enche a boca d'água, respira devagar, muda o foco, muda o assunto. E tem alguma coisa que eu pessoalmente tento seguir sempre quando eu tenho um comportamento impulsivo, que é me lembrar que aquilo é um impulso neurológico, não sou eu. Por exemplo, às vezes dá uma vontade de comer um doce e eu estou na dieta para não comer o doce, aí eu tento usar o meu cérebro racional para ir lá e me contar que aquilo é um impulso neurológico, que na realidade qualquer outra coisa vai suprir aquela minha vontade. Eu posso beber uma água e vou suprir aquela vontade de comer o doce. Isso foi às custas de muito treinar, muito aprender a mudar o foco, muito aprender a me concentrar.
E quando você tem comportamentos impulsivos, às vezes isso descamba num excesso de reclamação. E reclamar demais, às vezes, na maioria das vezes, não resolve nada, porque não vai mudar a situação. É melhor focar em alguma solução efetiva. A principal, a melhor delas, é o aprender a não se importar tanto. É você filtrar o que é positivo e o que é negativo. E, a partir disso, tomar a decisão de qual comportamento seguir. Só que como que você consegue isso uma vez que você tem um comportamento impulsivo? Com atenção, com calma, com se respeitar e se amar. Porque se você não se respeita e começa a se cobrar em excesso, você não vai conseguir controlar esses comportamentos impulsivos. Então, que a minha dica para controlar comportamentos impulsivos? Atenção sobre como você se comporta, atenção a quais são os gatilhos que disparam isso e tenta fugir dessas situações que são gatilhos para esse comportamento que você acha que é impulsivo. E respirar, ter calma, lembrar do seu propósito, da sua vontade, daquilo que é realmente mais importante e tentar sempre fugir desses comportamentos impulsivos. Apelar às vezes para a medicação, para o álcool, acaba sendo fuga. Então, se já estiver tentando fazer alguma coisa disso, procura um acompanhamento psicológico. Ter alguém para desabafar também ajuda bastante. Basicamente é se amar, se respeitar e sempre que tiver muito agoniado, procura ajuda, troca ideia com alguém. Tem sempre alguém, você tem sempre um amigo pronto para te ouvir. O amigo basta te ouvir. E se você tiver a oportunidade de fazer terapia, de alguém que vai conseguir te dar um feedback positivo ou negativo, o feedback negativo normalmente ele tem que ser um feedback de desenvolvimento, né? Não só um feedback de que você está errado, não. A partir de algo negativo, encontrar um ponto de desenvolvimento. Eu espero não ter sido prolixo demais, né? Tem hora que às vezes o pensamento dá uma viajada e sempre é uma honra poder falar para vocês. E nessa sexta-feira eu desejo que todos tenham um bom final de semana, que sejam amáveis com as suas famílias, que aproveitem bastante e acabem de curar a ressaca do carnaval. Até para quem não bebe tem ressaca, né? Porque o corpo da gente sente a quantidade de dias de feriado que a gente teve. É isso aí, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau.